Muito bem, no programa de hoje que nós vamos falar sobre Nossa Senhora, como razão da nossa esperança também. Eu vou receber para conversar sobre a Virgem Maria, também para falar sobre as razões da esperança, eu vou conversar com a Érica Vilela, que é fundadora da comunidade Filhos de Maria. Ela já está aqui na nossa sala. Muito bom dia, Érica. Seja bem-vinda. Bem-vinda aqui ao programa Você Pode Ser Feliz. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua história de vida, a sua comunidade, sobre o livro que você está lançando, que o tema é A Razão da Minha Esperança, e entender o porquê. Por que tratar desse tema? Parece assim, é propício para o tempo do Advento, foi lançado por causa do tempo do Advento, ou tem uma história por trás disso? Bom dia. Bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando, os de casa também, que estão nos acompanhando. Na verdade, este livro, ele foi uma monção que eu tive há um ano atrás. E terminei de escrevê-lo quando eu estava na minha última internação no hospital, que é um livro que fala sobre a esperança, sobretudo a esperança para quem está sofrendo. E eu acho que é muito propício nós estarmos falando sobre ele nesse tempo do Advento, um tempo de espera, que também é um tempo de luz, porque Jesus é essa luz que entra no meio das trevas. E esse livro, ele tem esse desejo de ser uma luz que está no meio das trevas da escuridão, de quem sofre e que está envolvido pelo desespero. Agora, antes da gente começar a falar propriamente da sua história e do livro, fala para mim da comunidade. Você é fundadora da comunidade Filhos de Maria. Essa comunidade está onde? De que diocese que é? Na Arquidiocese de Montes Claros, a nossa sede. É uma comunidade de vida e aliança. Já existe há quanto tempo? Nós temos 16 anos. Temos hoje também casas de missão no Ceará, em Quixadá, em Paripiranga, na Arquidiocese de Paulo Afonso, Bahia, e na Palestina. Paulo Afonso Dom Guido, que chamou para lá muitas comunidades. Já estive lá umas 2 vezes com ele. Dom Guido é um homem muito do espírito, né, Dom Guido? E na Palestina. Em Quixadá e na Palestina, nós somos responsáveis por administrar uma casa de saúde de idosos. No caso da Palestina, idosos terminais. E no Quixadá, não, idosos funcionais. Certo. E qual que é o carisma que move a comunidade? Ser no mundo a manifestação do amor misericordioso do Pai. Certo. Ajudando a pessoa a descobrir o sentido e dando alívio ao sofrimento, né? E hoje vocês são quantos membros? Nós somos, na comunidade de vida, nós somos 45. A aliança, nós somos 6 e com obra e amigos, aí deve gerar uns 70, 80. Pois é, então está aí a atuação da Érica na vida da igreja através da comunidade Filhos de Maria. Agora vamos falar sobre o porquê desse livro. Eu li um pouco da sua história e nós conversamos um pouquinho bem rápido ali no momento que a gente estava se preparando para vir ao programa, e você começou falando assim se eu conhecia a Salvifice Dolores e Spes Salve, né? Porque são 2 documentos da igreja, um falando sobre o sentido do sofrimento humano e depois Spes Salve do Papa Bento XVI falando sobre a esperança. Vamos começar falando então do sofrimento, porque me parece que foi o sofrimento que levou você a escrever o livro A Razão da Minha Esperança. Sim, eu sou portadora de lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune. Meu organismo criou a defesa contra si mesmo. E você descobriu essa doença há quanto tempo? Em 2002. Desde então eu faço tratamento contínuo. Mas, embora ela não tenha descompensado, né? Porque às vezes se descompensa. Eu comecei descobrindo um derrame no pulmão e depois foi envolvendo algumas outras áreas, né? Artrite, rache, algumas outras coisas que foram me levando ao diagnóstico. Mas eu não tive só o lúpus, né? Aí eu tenho retocolite ulcerativa, tive um tumor benigno na meninge, do qual eu fiz cirurgia. Então eu sentia muitas dores de cabeça, sentia
A dor faz parte da minha vida. Eu Por acho isso que falar eu da ando... Salvific Dolores, né? Para entender o Sim. sentido do sofrimento humano, porque sabe que as teologias que pregam por aí, as ditas teologias da prosperidade, tanta coisa, não aceitam o sofrimento de jeito nenhum. A pessoa sofreu um pouco é sinal de que ela está na desgraça, não pode sofrer. Então tem sempre dizer assim: venha para cá que aqui você vai ficar livre da sua dor. Venha para cá que você vai ficar livre da sua dor. E algumas pessoas e grandes santos da igreja conviveram com a dor e foram fonte de graça para os outros, né? É maravilhosa a fé católica, porque é uma fé de esperança. Para quem vive uma doença crônica ou doenças terminais, precisa realmente descobrir um sentido. Eu sou profundamente feliz. Estou feliz de Amém, estar num louvado seja Deus. programa que fala: você pode ser feliz, porque eu posso ser feliz mesmo sofrendo. Né? São coisas diferentes, prazer e alegria. Eu não sinto prazer na dor, mas eu vivo uma profunda alegria, já que eu entendo que o sofrimento me une à paixão de Jesus, às mãos ensanguentadas do Senhor. E essas mãos que curam também passam a ser as minhas mãos. Louvado seja Deus. E a experiência que eu tenho é de realmente viver isso dentro da minha realidade. Como eu tive várias vezes internada, tive no CTI mais de uma vez, sempre nesse sentido de existir uma vida para agora, que começa agora, que eu devo construir agora, mas existe uma vida além. E o sofrer faz parte da vida. Querer anular o sofrimento é querer não viver. Eu acho que eu não precisava fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Algum momento você pensou em desistir por causa da dor, da doença crônica? Algum momento você pensou em desistir? Sim, vários. Não vou dizer para você que eu não pensei, porque a dor me tornou mais humilde diante de muitas realidades. Quando eu tive as dores de cabeça, e elas eram muito intensas, eu entendi que às vezes algumas pessoas que fazem atos que a gente não compreende, na verdade elas não fazem atos porque não querem viver. Elas querem viver, é essa a diferença. Só que não tem essa força interior, não tem a esperança. E eu quero, mostrar ao mundo que eu posso dar uma resposta vitoriosa, de forma vitoriosa, da vida do Senhor em mim, da ressurreição do Senhor em mim, mesmo com a dor, mesmo sofrendo. Porque todos os santos e os primeiros mártires viveram isso, e em tudo dai graças. Dar graças no sofrimento E não quer dizer que eles não sentiam graça. dores, né? Porque algumas pessoas sempre que os mártires eram super-homens, porque podiam suportar a dor, o suplício. Não é verdade. Eu lembro que alguém dizia assim: esse negócio de super-homem, isso nem é ser humano, porque isso não existe. Tudo aquilo que passa nas histórias, em quadrinhos, nos filmes, sempre é um extraterrestre, sempre. Não é alguém com um sentido humano. E depois quando diz assim: eu sinto dores, em alguns momentos tem as fraquezas, tem assim, olhar para frente, como é que vai ser, porque é próprio do ser humano, mas só que tem algo que nos sustenta. Sim, e é essa esperança. O Natal a esperança do advento, da vinda do Senhor e de abrir o nosso coração nos dá essa graça. Eu sou casada e, como casada, meu esposo, antes de casar, ele foi orientado, foi falado com ele: você vai casar com uma pessoa doente? Quando eu estive numa das internações, eu relato isso no livro, eu encontrei com outra paciente com lúpus que disse assim: não vou me separar porque eu não quero ser um peso. Então, às vezes o futuro parece ser muito obscuro. E hoje, graças a Deus, está aí a comunidade crescendo, não só no nosso país, mas internacionalmente, servindo a igreja, porque a gente vive de esperança. Eu vivo de esperança, eu creio nisso. Isso já me gera uma alegria. Só que há um momento que a gente cansa. E eu entendo que às vezes as pessoas não compreendem, porque hoje sofrer e morrer são duas coisas que ninguém quer. Verdade. Quer, como o senhor falou, padre? O senhor falou assim: as pessoas vivem hoje muito dessa ideia do Superman, ou de super-heróis que não morrem.
Mas o morrer faz parte da vida, o sofrer faz parte da vida. Qual é a diferença, a forma como eu lido? E o Papa Francisco diz assim, a esperança cristã não pode ser, não tem o direito de ser uma esperança egoísta. Se eu vivesse todas essas coisas e eu não transbordasse de alguma forma para gerar esperança no outro, então eu não estava vivendo o cristianismo. As grandes obras, eu vou citar uma que eu conheço bem dentro da minha região, que é a Fundação Sara. Surgiu de uma grande dor, de um casal que perdeu um filho com câncer. Mas você pode pegar a sua dor e fazer a sua dor gerar esperança. Meu filho morreu num acidente de carro, o motorista estava bêbado. Então vamos começar a dar palestras para poder testemunhar a dor e o sofrimento que é de estar no trânsito. Sua dor vai deixar de ser dor? Não. Mas ela vai gerar vida. Mas a pessoa vai entendendo o sentido do sofrimento humano. E é até bacana que a gente está passando primeiro, fazendo um panorama do sofrimento, para depois a gente chegar a falar da esperança propriamente, que é o título aí, a razão da esperança, para a gente poder levar para os corações daqueles que estão em casa também. Tem muita gente assistindo a nossa programação, aí depois o programa volta em outros momentos. A gente sempre encontra pessoas que estão vivendo numa profunda tristeza, sem esperança, e quando alguém entende o sentido do sofrimento e vem aqui dar um testemunho, dizer aquilo que viveu, como tem sido a sua vida, isso se torna uma razão de esperança também para quem está em casa. A conversa está só começando. Eu vou continuar no próximo bloco conversando com a Érica, falando agora sobre a razão da esperança. Passou pelo sofrimento, entendeu o verdadeiro sentido do sofrimento, então nós vamos chegar agora naquilo que tem sido o sustento, a fortaleza para a vida da Érica. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.